Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Dr. Christian Binkert, CFO, e Sr. Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da MAHLE Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do website de relações com investidores da companhia, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para MAHLE Metal Leve. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da MAHLE Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a MAHLE Metal Leve. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Christian Binkert, CFO, que iniciará a apresentação. Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Muito bem-vindos à conferência para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2019. Vamos passar rapidamente pela agenda, como fizemos nos últimos calls. Primeiramente, vamos falar sobre a visão geral do mercado, depois do desempenho das receitas líquidas por mercado, uma síntese dos resultados e EBITDA e resultado financeiro líquido e endividamento, investimentos também e a depreciação. Se os senhores tiverem alguma pergunta, teremos o prazer de respondê-las. Os destaques para o primeiro trimestre de 2019 são os seguintes. Tivemos uma receita líquida de vendas de 623,2 milhões no primeiro trimestre de 2019, representando um crescimento de 0,7% quando comparado ao primeiro trimestre de 2018. Tivemos um câmbio de 2,2%, que foi positivo, e chegamos à margem líquida de 10,3%, que foi a margem do EBITDA chegou a 19,3%, com uma melhoria em relação ao quarto trimestre de 2018 e também ao primeiro trimestre de 2018. Na Assembleia Geral Ordinária, que foi realizada em abril, no dia 30 deste ano, foi aprovada a distribuição de dividendos complementares no valor de 192,2 milhões de reais, sendo esse montante referente ao ano de 2018. Isso se refere aos dividendos e aos capitais sobre juros. Agora, falando sobre a visão do mercado, eu gostaria de passar a palavra ao Daniel. Bom dia a todos e muito obrigado por estar presentes na nossa conferência. Vamos começar pelo slide 4, onde temos uma visão geral do mercado com as vendas e produção do mercado do Brasil e na Argentina. Falando sobre o primeiro trimestre de 2019 em relação ao primeiro trimestre de 2018. No Brasil, vimos um aumento de 10,1% e 0,5% na produção. As vendas estão muito semelhantes com as expectativas da Anfávia, que era de 11%, e acreditamos que vamos atingir esse número para todo o ano. Em relação à produção, as projeções da Anfávia é de 9%. Devido às exportações, provavelmente atingiremos esses números.
A situação de vendas na Argentina é muito negativa, prejudicando os nossos resultados. A variação de vendas foi de menos 7% e não acreditamos que haverá qualquer tipo de recuperação este ano. Então, as projeções são de 40%, principalmente devido aos resultados do ano passado, onde tivemos um semestre muito ruim. Então, a comparação é muito ruim. Não esperamos nenhuma recuperação em relação às vendas nesse ano. Em relação à produção, tivemos uma variação de 30,7%, e no Brasil tivemos vendas com resultados muito melhores, mas a expectativa do ano todo é de 20 anos. Então, devido também à base ruim de comparação que tivemos no ano passado. Combinando os dois países, temos um declínio de 9,7%, e a expectativa do ano todo é cerca de 0%. Então, o ano passado tivemos a greve dos caminhoneiros, como reflexo tivemos uma comparação no nível menor. Então, ao final do ano, terminamos em cerca de 0%. Para a produção, é de menos 4,8%. Um pouco menor do que a projeção que apresentamos no último call, que prevíamos 2 ou 3%. E com o nosso resultado de 0%, temos resultados no mesmo nível do ano passado. Temos que fazer alguns ajustes nos inventários e as montadores também estão planejando fazer esses ajustes nos inventários. Isso também inclui as projeções que nós fizemos. Em relação a veículos médios e pesados, as vendas no Brasil chegaram a um aumento de 43% e, de acordo com a Anfavea, a projeção é de 30%. Acreditamos que vamos atingir esses números. Para a produção, tivemos resultado negativo de 3,6%. Acreditamos que também iremos atingir as expectativas definidas pela Anfavea. Na Argentina, a produção foi negativa 22,7% e não esperamos nenhuma recuperação até o final do ano. Teremos também as eleições na Argentina em outubro, então não temos boas perspectivas em relação a um possível aumento, tanto em vendas quanto em produção. A combinação dos resultados, tanto da Argentina como no Brasil, para vendas chegamos a 13,1% e para a produção, um número negativo de 5,1%. A expectativa é de um crescimento de 2% em números positivos e também 2% para a produção de veículos. E agora, falando no slide 5, onde temos a produção da América do Norte e na Europa do primeiro trimestre de 2019, indo para a última coluna, onde temos a variação para veículos leves, temos 0,8% com aumento, e para veículos médios e pesados, o aumento foi de 15,9%. Para a Europa, no primeiro trimestre, tivemos um número negativo de 5,1%, e para veículos médios e pesados, tivemos um aumento de 4,2%, e a expectativa é um aumento de 2,5% para veículos médios e pesados. E a produção de veículos para o mercado global, temos algumas incertezas e questões relacionadas à produção, e é por isso que não tivemos nenhum tipo de aumento nesse mercado. E agora, falando sobre a evolução da receita líquida e de vendas. Aqui, de acordo com o mercado, em termos de receita, no primeiro trimestre de 2019, nós vemos aqui o impacto da variação cambial e temos também a variação total em porcentagem na última coluna.
Isso é separado para equipamento original e também mercado doméstico. Temos aqui um aumento de 2,6%. Se não fosse esse impacto, teríamos um aumento de 4,5%, que é diferente do desempenho da produção de veículos que nós relatamos há pouco. Em relação ao desempenho do mercado doméstico, teve então um aumento da fatia de mercado por causa de novos negócios, que está ajudando na receita deste ano. Temos alguns clientes que estão fazendo exportações de motores, estamos participando desse negócio. E não temos redução na parte de serviços e peças no aftermarket. Em relação à exportação de equipamentos original, temos uma redução de 5,4% nas exportações. Sem o impacto, seria um declínio de menos 16%. Nesse caso, isso se explica por dois motivos. Devido à redução de mercado, que acabamos de mencionar no slide anterior, e também uma redução na fatia de mercado. Já no aftermarket doméstico, tivemos um aumento de 7,1%. Sem o impacto da variação cambial, teria sido 17,8%. Neste caso, também 3 motivos explicam esse aumento. O primeiro é que é uma nova linha de produtos de compressores que nós começamos no ano passado, em março. Então, somente um mês, e aqui temos o resultado para o trimestre. Tem um bom desempenho para essa nova linha. O segundo motivo é uma diferença no tamanho de mercado a ser coberto e também a parte de aumento de preço. É importante falar esse impacto da variação cambial no mercado doméstico é de 10,7% negativo por causa da Argentina. Esse foi um impacto que ocorreu associado aos pesos argentinos. Em relação ao aftermarket para exportação, um aumento de 6,2%. Sem o impacto da variação cambial, seria 8,8% negativo, devido aos números do Chile e também por ajustes de inventário de todos os clientes. A combinação dos dois mercados de equipamento original e aftermarket levaram a um aumento de 0,7%, e sem o impacto da variação cambial seria de 1,5% negativo. Agora vamos para o slide 7, onde nós temos a participação da exportação da malha metal leve de acordo com a região. Tivemos uma pequena redução no mercado europeu. Essa perda de fatia de mercado mencionada no slide anterior está associado à Europa. Temos também um pequeno aumento aqui nos dados para a América do Norte e América do Sul. Agora vou voltar aqui para o Dr. Binker para continuar a apresentação. Agora no slide 8, nós temos aqui uma receita líquida de venda total de 623 milhões, 0,7% de aumento. Aqui nós temos uma redução de 0,9 pontos percentuais no líquido. E tem 3 motivos para esse tipo de redução. O aumento dos custos de material, como já foi mencionado. Também um custo social maior, custos sociais e associados a incentivos fiscais. E também um impacto nos custos de energia. Agora no slide 9, nós temos as despesas com vendas, que têm se mostrado estáveis no primeiro trimestre. Aqui, no caso de despesas gerais administrativas, uma redução de 7%. E podem ver aqui na tabela inferior essas diferenças. Essa queda deve-se a atividades de fortalecimento que nós empreendemos nos últimos meses. E também em relação à pesquisa e desenvolvimento, nós estamos novamente nos nossos níveis
normais. Então, aqui uma queda de 2,7%. Isso está associado a inovações tecnológicas em lançamento de novos produtos. Então, teremos aqui um impacto muito pequeno financeiro. Agora, no slide 10, este quadro mostra as margens do EBITDA. Aqui, no primeiro trimestre, era 118,8%, a margem de EBITDA é 19,2%, e já a margem EBITDA do primeiro trimestre de 2019, 19,3%, um total de 120 milhões. Esses desvios têm a ver com a situação na Argentina, basicamente associado a IAS 29. E parte desse impacto já havia sido contabilizado no último trimestre de 2018. Temos também outros impactos associados a despesas com desenvolvimento e tecnologia, despesas com vendas, como eu havia mencionado no slide anterior. Menos 0,47 milhões, que seria então o resultado bruto. No final, portanto, a nossa margem EBITDA no primeiro trimestre foi 19,3%, e no ano passado, no mesmo período, era de 19,2%. Agora, no slide 11, nós temos os resultados financeiros líquidos. Analisando a primeira parte, a parte dos custos financeiros, nós temos menos 1,7 milhões de juros líquidos. No ano anterior tinha sido menos 0,3. Podemos ver aqui na parte inferior da tabela que tivemos uma variação entre 5,8% para 4,7% no custo da dívida. Esse aumento basicamente também está associado ao pagamento de dividendos. Então, os resultados foram um pouquinho negativos quando comparados com o trimestre anterior. Depois tem uma outra parte, que é da questão da variação cambial líquida, e nós temos os impactos quando comparados com o primeiro trimestre do ano anterior. Aqui num resultado de 2,7 milhões positivos, e o principal desvio tem a ver com a variação cambial. Eis os valores comparados entre os primeiros trimestres deste ano e do ano anterior. Tivemos algumas pequenas variações, também menos 8,8 milhões, comparado com 1,8 milhões do ano passado em resultado financeiro líquido, somando todos esses componentes. A variação, portanto, foi de menos 7 milhões. Agora, falando do endividamento da MAHLE Metal Leve, aqui nós terminamos dezembro de 2018 e fazemos a comparação com o final do primeiro trimestre de 2019. 51,7 milhões de variação e basicamente aumentamos aqui os passivos de longo prazo, especialmente associados a financiamentos do FINEP. Nós também aumentamos caixa em 94,1 milhões de variação, totalizando ao final do trimestre 232,4. Temos agora um endividamento líquido de 110 milhões, comparado com o valor de dezembro, que era 153 milhões. Na parte inferior da tabela, vemos a posição do endividamento de curto prazo e longo prazo, e com a distribuição em relação a esses períodos. E agora, falando sobre os dados da página 13,
falamos sobre a nossa gestão financeira e, como eu havia mencionado, o nosso endividamento está comprometido basicamente com o FINEP no valor, na porcentagem de 62,8% e também com adiantamento sobre contratos de câmbio em 33,2%. Não houve nenhum tipo de grande mudança na nossa estratégia em relação ao ano anterior. E agora, falando sobre lucro líquido e remuneração aos acionistas, e as vendas, como já mencionei, atingiu 63,9 milhões, com uma margem de 10,3%. E no início da apresentação eu falei sobre o valor de dividendos que vamos distribuir, que é 278,4, que foi aprovada na nossa Assembleia Geral Ordinária, que aconteceu em abril, no dia 30. E agora, no último slide 15, falamos sobre investimentos e depreciação, e aqui podemos ver que não houve nenhuma mudança significativa, houve um pequeno aumento nos nossos investimentos, chegando a 17,3 milhões, e a depreciação total atingindo 22,9 milhões, com o mesmo nível em relação ao trimestre anterior. Em relação a vendas, atingimos cerca de 3%, e em relação à depreciação, atingimos 75,5%, um pouquinho acima do que foi registrada no ano anterior. Muito obrigado pela sua atenção, e se vocês tiverem alguma pergunta, estarei aqui para respondê-las. Senhoras e senhores, começaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Por favor, se tiver uma pergunta, pressione *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Lucas Marchiori, do Safra Bank. Muito obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta em relação à taxa efetiva, o CET, que houve um aumento no segundo quarto. Eu gostaria de saber por que isso aconteceu e qual seria a taxa, qual seria a alíquota normal para essa transação. E em relação ao crescimento do volume do aftermarket, com cerca de 18%, os senhores poderiam mencionar quais são os motivos para esse crescimento? Vocês mencionaram um novo produto que foi lançado nessa divisão condicionador de ar. Nós gostaríamos de saber quais são esses novos produtos, e também gostaria de saber se os senhores têm uma nova abordagem comercial para o aftermarket, para explicar esse crescimento. Essas são as minhas perguntas. Muito obrigada. Oi, Lucas. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a pergunta em relação à alíquota. Eu disse que o impacto foi positivo em relação ao que aconteceu na Argentina, em relação ao IAS 29, e há um problema de hiperinflação no país, e foram informações que foram dadas durante a apresentação, e fazendo a comparação trimestre com trimestre, nós observamos que nós tivemos um impacto devido à hiperinflação, e isso afetou os resultados de 2019, e é um efeito que será sentido enquanto a situação continuar na Argentina.
Essas são os motivos, esse aumento cambial. E as outras perguntas, Lucas? E para o ano, qual seria a expectativa? Vocês poderiam passar um guidance? Vamos fazer a verificação desses números e vamos passar para as outras perguntas, então. Em relação ao aftermarket, não vimos um aumento. Não vimos um aumento nos produtos como, em média, houve uma recuperação no mercado de pesados e o preço é maior do que os produtos de veículos leves. Então, houve essa mudança em relação aos volumes. Respondeu a sua pergunta? Ok, Daniel. Nós fizemos a verificação, Lucas. Nós temos os números. Estimamos algo entre 23% e 25%, uma redução em relação ao trimestre anterior. Muito obrigado, Christian. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Morgan, do JP Morgan. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta em relação ao MBE2 e a tecnologia. Os senhores poderiam dar mais informações em relação a contribuições, à receita, se vai ter alguma contribuição para o ano como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. A tecnologia MB2 está sendo desenvolvida e começou na montagem dos equipamentos em 2 plantas no momento. Nós estamos na fase da assinatura dos contratos e provavelmente é algo que se materializará no ano que vem, 2020. Mas o lado positivo é que estamos fazendo a montagem no momento. Esperamos que o impacto aconteça provavelmente no ano de 2020. Perfeito, muito obrigado. Para fazer uma pergunta, pressione *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Christian Binkert para suas considerações finais. Muito obrigado novamente por terem assistido à audioconferência da MAHLE Metal. Se tiverem qualquer pergunta associada à próxima teleconferência, teremos o prazer de respondê-las no futuro. Agradeço novamente pela participação. Tenham um bom dia. Obrigado. A audioconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.